É próprio de Deus usar de misericórdia, e nisso se manifesta de modo especial sua onipotência. Essas palavras do Santo Tomás de Aquino mostram como a misericórdia divina não seja, de modo algum, um sinal de fraqueza, mas antes a qualidade da onipotência de Deus. É por isso que a liturgia, em uma das suas coletas mais antigas, convida a rezar assim: Senhor, que dais a maior prova do vosso poder, quando perdoais e vos compadeceis. Deus permanecerá para sempre na história da humanidade como aquele que está presente, aquele que é próximo, providente, santo e misericordioso. Paciente e misericordioso é o binômio que aparece frequentemente no Antigo Testamento para descrever a natureza de Deus. O fato dele ser misericordioso encontra um reflexo concreto em muitas ações da história da salvação, em que a sua bondade prevalece sobre o castigo e a destruição. Os salmos, em particular, fazem sobressair essa grandeza do agir divino. É Ele quem perdoa as tuas culpas e cura todas as tuas enfermidades. É Ele quem resgata a tua vida do túmulo e te enche de graça e ternura. E outro salmo testa, de forma ainda mais explícita, os sinais concretos da misericórdia. O Senhor liberta os prisioneiros, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo. O Senhor protege os que vivem em terra estranha e ampara o órfão e a viúva, mas entrava o caminho aos pecadores. E para terminar aqui, estão outras expressões do salmista. O Senhor cura os do coração atribulado e trata-lhes as feridas. O Senhor ampara os humildes, mas abate os malfeitores até o chão. Em suma, a misericórdia de Deus não é uma ideia abstrata, mas uma realidade concreta, pela qual Ele revela o seu amor como o de um pai e de uma mãe que se comovem pelo próprio filho até ao mais íntimo das suas vísceras. É verdadeiramente caso para dizer que se trata de um amor visceral, provém do íntimo como um sentimento profundo, natural, feito de ternura e compaixão, de indulgência e de perdão. Eterna é a sua misericórdia. Esse é o refrão que aparece em cada versículo do Salmo 136, ao mesmo tempo em que se narra a história da revelação de Deus. Em virtude da misericórdia, todos os acontecimentos do Antigo Testamento aparecem cheios de um valor salvífico profundo. A misericórdia torna a história de Deus com Israel uma história da salvação. O fato de repetir continuamente, eterna é a sua misericórdia, como faz o Salmo, parece querer romper o círculo do espaço e do tempo para inserir tudo no mistério eterno do amor. É como se quisesse dizer que o homem, não só na história, mas também pela eternidade, estará sempre sob o olhar da misericórdia do Pai. Não é por acaso que o povo de Israel tenha querido inserir este salmo, o grande Alel, como lhe chamam, nas festas litúrgicas mais importantes. Antes da paixão, Jesus rezou ao Pai com esse salmo da misericórdia. Assim o atesta o evangelista Mateus, quando afirma que depois de cantarem os salmos, Jesus e os discípulos saíram para o Monte das Oliveiras. Enquanto instituía a Eucaristia como um memorial perpétuo dele e da sua Páscoa, Jesus colocava simbolicamente este ato supremo da revelação sob a luz da misericórdia. No mesmo horizonte da misericórdia, viveu ele a sua paixão e morte, ciente do grande mistério de amor que se realizaria na cruz. O fato de saber que o próprio Jesus rezou com esse salmo torna-o para nós, cristãos, ainda mais importante e compromete-nos a assumir o refrão na nossa oração de louvor diária. Eterna é a sua misericórdia. Com o olhar fixo em Jesus e no seu rosto misericordioso, podemos individuar o amor da Santíssima Trindade. A missão de Jesus, que Jesus recebeu do Pai, foi a de revelar o mistério do amor divino na sua plenitude. Deus é amor, afirma-o pela primeira e única vez em toda a Escritura o evangelista João. Agora este amor se tornou visível e palpável em toda a vida de Jesus.
A sua pessoa não é senão amor, um amor que se dá gratuitamente. O seu relacionamento com as pessoas que se abeiram dele manifesta algo de único e irrepetível. Os sinais que realiza, sobretudo para com os pecadores, as pessoas pobres, marginalizadas, doentes e atribuladas, decorrem sob o signo da misericórdia. Tudo dele fala de misericórdia. Nele nada há que seja desprovido de compaixão. Vendo que a multidão de pessoas que o seguia estava cansada e abatida, Jesus sentiu no fundo do coração uma intensa compaixão por elas. Em virtude desse amor compassivo, curou os doentes que lhe foram apresentados, e com poucos pães e peixes saciou grandes multidões. Em todas as circunstâncias, o que movia Jesus era apenas a misericórdia, com a qual lia no coração dos seus interlocutores e dava resposta às necessidades mais autênticas que tinha. Quando encontrou a viúva de Naim, que levava o seu único filho a sepultar, sentiu grande compaixão pela dor imensa daquela mãe em lágrimas e entregou-lhe o novo filho, ressuscitando-o da morte. Depois de ter libertado o endemoniado de Gerasa, confia-lhe esta missão. Conta tudo o que o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. A própria vocação de Mateus se insere no horizonte da misericórdia. Ao passar diante do posto de cobrança dos impostos, os olhos de Jesus fixaram-se nos de Mateus. Era um olhar cheio de misericórdia, que perdoava os pecados daquele homem, e vencendo as resistências dos outros discípulos, escolheu-o a ele, pecador e publicano, para se tornar um dos 12. São Beda, o Venerável, ao comentar esta cena do Evangelho, escreveu que Jesus leu Mateus com amor misericordioso e escolheu-o, miserando ataque elegendo. Sempre me causou impressão esta frase, a ponto de tomá-la para meu lema. Nas parábolas dedicadas à misericórdia, Jesus revela a natureza de Deus como a de um pai, que nunca se dá por vencido enquanto não tiver dissolvido o pecado e superado a recusa com a compaixão e a misericórdia. Conhecemos estas parábolas 3 em especial, as da ovelha extraviada e da moeda perdida e a do pai com os seus 2 filhos. Nestas parábolas, Deus é apresentado sempre cheio de alegria, sobretudo quando perdoa. Nelas encontramos o núcleo do Evangelho e da nossa fé, porque a misericórdia é apresentada como a força que tudo vence, enche o coração de misericórdia e consola com o perdão. Temos depois outra parábola, da qual tiramos uma lição para o nosso estilo de vida cristã. Interpelado pela pergunta de Pedro sobre quantas vezes fosse necessário perdoar, Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E contou a parábola do servo sem compaixão. Este, convidado pelo Senhor a devolver uma grande quantia, suplica-lhe de joelhos e o Senhor perdoa-lhe a dívida. No entanto, imediatamente depois, encontra outro servo como ele, que lhe devia poucos centésimos. Este suplica-lhe de joelhos que tenha piedade, mas aquele recusa-se e fala-o meter na prisão. Então o Senhor, tendo sabido do fato, zanga-se muito e, convocando aquele servo, diz-lhe: não devias também ter piedade do teu companheiro, que me tive de ti? E Jesus concluiu: assim procederá convosco meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão do íntimo do coração. A parábola contém um ensinamento profundo para cada um de nós. Jesus declara que a misericórdia não é apenas o agir do Pai, mas torna-se o critério para individuar quem são os seus verdadeiros filhos. Em suma, somos chamados a viver de misericórdia, porque, primeiro, foi usada a misericórdia para conosco. O perdão das ofensas torna-se a expressão mais evidente do amor misericordioso e, para nós cristãos, é um imperativo de que não podemos prescindir.
tantas vezes como parece difícil perdoar. E, no entanto, o perdão é um instrumento colocado nas nossas frágeis mãos para alcançar a serenidade do coração. Deixar de lado o ressentimento, a raiva, a violência e a vingança são condições necessárias para se viver feliz. Acolhamos, pois, a exortação do apóstolo. Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. E, sobretudo, escutemos a palavra de Jesus que colocou a misericórdia como um ideal de vida e como um critério de credibilidade para a nossa fé. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É a bem-aventurança quem devemos inspirar-nos com particular empenho neste ano santo. Na Sagrada Escritura, como se vê, a misericórdia é a palavra-chave para indicar o agir de Deus para conosco. Ele não se limita a afirmar o seu amor, mas torna-o visível e palpável. Aliás, o amor nunca poderia ser uma palavra abstrata. Por sua própria natureza, é vida concreta. Intenções, atitudes, comportamentos que se verificam na atividade de todos os dias. A misericórdia de Deus é a sua responsabilidade por nós. Ele sente-se responsável, isto é, deseja nosso bem e quer ver-nos felizes, cheios de alegria e serenos. E, em sintonia com isto, se deve orientar o amor misericordioso dos cristãos. Tal como ama o Pai, assim também ama os filhos. Tal como Ele é misericordioso, assim somos chamados também nós a ser misericordiosos uns para com os outros. A arquitrave que suporta a vida da Igreja é a misericórdia. Toda a sua ação pastoral deveria estar envolvida pela ternura com que se dirige aos crentes. No anúncio e testemunho que oferece ao mundo, nada pode ser desprovido de misericórdia. A credibilidade da Igreja passa pela estrada do amor misericordioso e compassivo. A Igreja vive num desejo inexaurível de oferecer misericórdia. Talvez demasiado tempo nós tenhamos esquecido de apontar e viver o caminho da misericórdia. Por um lado, a tentação de pretender sempre e só a justiça fez esquecer que esta é apenas o primeiro passo necessário e indispensável, mas a Igreja precisa ir mais além a fim de alcançar uma meta mais alta e significativa. Por outro lado, é triste ver como a experiência do perdão na nossa cultura vai rareando cada vez mais. Em certos momentos, até a própria palavra parece desaparecer. Todavia, sem o testemunho do perdão, resta apenas uma vida infecunda e estéril, como se vivesse num deserto desolador, cheio de novo, para a Igreja, o tempo de assumir o anúncio jubiloso do perdão. É o tempo regresso ao essencial, para cuidar das fraquezas e das dificuldades dos nossos irmãos. O perdão é uma força que ressuscita para a nova vida e infunde a coragem para olhar o futuro com esperança.